Então vocês vão ter contato aqui nessa disciplina, com um framework de alto nível aí. Então a gente vai ver que tem bastante coisa aí para entender primeiro como ele funciona e depois começar a produzir. Mas isso facilita muito em termos de produtividade a longo prazo, assim, ajuda demais. Então todo arquivo em Python ele tem uma extensão aqui, ó, .py. Alguém aí já teve contato com Python? Acho que um aluno só comentou, né, que fez um curso. Diferente do Java, o Python não tem algumas coisas. Por exemplo, o Python não tem o ponto e vírgula no final da linha. O Python você coloca um código lá x igual a 10. Pronto. Já x igual a 10 já foi criada a sua variável. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então, em Python também não precisa colocar o tipo da variável. No caso do Java, eu nem lembro a notação do Java, né? Tinha que colocar lá int a igual a 10. Era uma coisa mais ou menos assim, né? Em Python, você não vai colocar o ponto e vírgula e você não vai colocar o tipo dele. Você vai colocar o nome da variável, dar um valor para ela. Que o tipo da variável ele vai ser definido automaticamente pelo Python, dinamicamente. Outra coisa que é muito diferente do Java, você pode pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó, x é igual a Rafael. Você pode alterar o valor de x, mas não só o valor que tem ali, mas o tipo de dado que tem também ali. Ó. Você pode pegar uma variável que tem um valor inteiro e mandar uma string nela. O que o Python vai fazer? Ele vai pegar aquela variável, já vai converter ela para string e já vai guardar o valor ali dentro dessa string. Então, o Python não tem ponto e vírgula, você não precisa criar e definir o tipo da variável. Para strings e caracteres, o Python não diferencia isso daí, ó. Você pode usar aspas simples ou duplas, tanto faz se é string ou se é char, né? Porque em Python a gente não tem o tipo char, a gente só tem string. Então você pode colocar com aspas simples, ele vai funcionar normalmente, ó, sem problema nenhum, é mais simples. Só que daí para executar é um pouquinho diferente, vou mostrar para vocês já já ali. Agora, outras coisas em termos de fórmulas, de conta, isso daí é tranquilo. Por exemplo, y é igual a 20. Aí os operadores que a gente tem são os mesmos, ó. C é igual a x mais y. Então a gente tem o operador da soma, tem o operador da subtração, tem o operador da divisão, da multiplicação e tem aquelas mesmas prioridades lá da matemática, né? Primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Você pode utilizar os parênteses lá para dar prioridade em alguma coisa, às vezes você quer somar lá x mais y menos, perdão, dividido por 3. Então você pode usar os parênteses lá da mesma forma. Beleza? Eu vou mostrar algumas coisas aqui no slide, que acho que fica mais fácil acompanhar aí, que tem vários exemplos. A gente vai começar aqui a estudar sobre o Python. Aqui nos slides, como eu mostrei, ó, já tem tudo que a gente vai ver de Python. Não vai dar tempo de ver tudo hoje, né? Mas tem a parte de indentação, arquivos, tipos de dados, variáveis, entrada e saída, operadores, bibliotecas, condicionais, repetição, vetor e função. Tem um monte de coisa aqui. Então, como eu disse, ó, o Python, para você criar um arquivo em Python, depois que você instalou, configurou certinho sua IDE, é só você criar um arquivo, colocar a extensão .py e ele já vai funcionar como Python, né? O seu computador já vai entender que ele é um Python. Diferente também do Java, né? Que a gente tem lá o system, print, ln, né? Quando a gente tem um código grande no Java, ele já vem com algumas coisas de classe lá do main. Aqui em Python não tem disso não. A gente pode simplesmente colocar lá print, colar, fazer diferente do Olá. A gente pode utilizar aí o print como comando de saída, isso pensando em execução no terminal, né? A gente não está falando ainda lá do framework, nem web, nem nada disso, estamos estudando o Python em si. Para executar o código, a gente tem que clicar com o botão direito aqui, ó, pode ser em cima do código, pode ser em qualquer lugar aqui, e vai colocar aqui, ó, executar arquivo no terminal. Ou se tiver em inglês, vai estar run em terminal, não lembro a anotação certinha, deixa eu ver ali. Vai estar run Python file em terminal. Então tem mais ou menos essa execução. E daí você tem a execução do código, que é a programação para web. Então você pode criar variáveis, fazer soma, pode colocar aqui dentro do print, botão direito, executar arquivo no terminal. Se você instalou o Python certinho e se ele estiver funcionando, você vai ver o resultado aqui no terminal, ó, da saída. Assim como a gente tinha lá também em outras ideias. No Python, tem uma coisa muito importante
que não tem outras linguagens também, que é o que a gente fala de indentação do código. Porque o Python, ele não tem lá chaves igual no Java, você faz um if ou no JavaScript ou no PHP ou em todas as outras linguagens aí que eu já vi, a gente usa a chave lá para definir lá um bloco de comandos. E no Python não tem. Então, obrigatoriamente, você não pode colocar o seu código assim, ó, dar uns espaços aqui, colocar outro print. O Python, a indentação do código é o que define um bloco de comando. Então, todo o código que você vai colocar em Python, ele obrigatoriamente tem que estar aqui colado no início da linha. Você não pode dar um espacinho sequer aqui, ó, que ele já não funciona. Por que que ele faz isso, né? Porque como ele não tem as chaves lá para criar esses blocos, né, de instruções, ele vai prezar ou vai entender esses blocos pela indentação do código. Então, ó, aqui a gente tem um código que tem um if e um else. Pode ver que todo o código que está dentro do if, ele tem uma tabulação, né, que é como se fosse um tab, ou 4 espaços. Se você apertar 4 vezes o espaço, ele cria um bloco de instruções. E dessa forma, com o seu código organizado, ele vai entender o que que é o código do if e o que que é o código do else. Então, todo o código, ó, ele deve iniciar lá quando você começa o arquivo lá no início da linha, então sem tabulação, sem nada. E você só vai criar essa tabulação aqui, só vai dar esse espaço, né, ou 4 espaços ou um tab, quando você vai criar um bloco de comandos. Então, quando você tem um código do if, ou quando você tem um código do else, ou um código do while, ou do for, ou uma função que você está criando, ou uma classe. Então, sempre que no Java a gente abria uma chave, fechava a chave, colocava o código dentro, que a gente vai ter que respeitar a indentação. De certa forma, o nosso código fica bem mais organizado, porque daí você consegue ter um visual legal dele, né? Seu código não fica bagunçado, porque se ele bagunça, ele perde a lógica dele certinho. Em Python, nós temos 4 tipos de dados. Diferente do Java, por exemplo, que a gente tem lá o int, tem o big int, o long, tem um monte de coisa. Em Python, a gente tem só basicamente 4 tipos, que é o int, que é representado pelos números inteiros. A gente tem o float, que representa os números decimais, né, que aqui a gente chama de ponto flutuante. Tem os valores booleanos, que a gente chama aqui de bool, e tem as strings, que a gente chama aqui de str. Esse chamar, né, que eu digo ali de str, de int, de float, essas são as funções que a gente tem para quando a gente quer converter um dado de um tipo para o outro. Então, por exemplo, você tem uma string e você quer converter para int. É só você chamar essa função que está aqui nessa coluna aqui, ó, de conversão de tipos. Então, em Python, a gente tem basicamente os 4 tipos. Ó. Então, ó, 58 menos 95, esses são valores inteiros. 58.98745 ou menos 942 ponto, esse monte de número aí, são valores que a gente tem que são valores ponto flutuantes, né, o que a gente chama lá de decimais. Nós temos os valores booleanos, então em Python, true e false, que são os valores booleanos que a gente tem, obrigatoriamente eles são escritos com letras maiúsculas, tanto true quanto false. Se você coloca com letra minúscula, ele não aceita. Por exemplo, se eu colocar true aqui, ele não vai entender o que que é. Ó. Se eu coloco true com letra maiúscula, a própria IDE já muda de cor, me dizendo que isso aqui sim é um true, isso aqui não é nada, é uma palavra, uma variável, é algo perdido aí. Então, true e false aqui no Python, a gente escreve sempre com letras maiúsculas. E as strings, que são aí as cadeias de caracteres, que como eu disse, a gente pode utilizar sempre aspas simples ou duplas, tanto faz, mas por padrão, né, a gente, pensando aí nas outras linguagens, a gente acaba padronizando sempre as aspas duplas. E como que a gente faz para converter um dado de um tipo em outro? Ah, eu tenho uma string aqui e eu quero converter ela para. Tenho a string aqui, eu quero converter ela para inteiro. Como que eu faço? É só você chamar a função lá, o int, coloca o valor que você quer converter para inteiro e ele armazena, por exemplo, numa variável, ou faz alguma conta, ou faz alguma coisa assim. A mesma coisa com o float, a mesma coisa com o booleano e a mesma coisa com o string. Então você pode trabalhar com essa conversão de tipos, e isso é bem comum aqui no Python. Porque tem alguns casos que a gente vem com tipo padrão, mas isso é bem fácil, você não precisa importar nada, não precisa chamar lá a classe, chamar o parse int, fazer aquela conversão, simplesmente chama lá int, coloca o valor que você quer converter. Desde que seja possível, né, por exemplo, eu não consigo converter aqui aula, algoritmos para inteiro, aí ele vai dar um erro. Mas se você tem uma string que só com números, você consegue converter lá para int ou para float. Por exemplo, ó, a gente viu que nós temos 4 tipos de dados aí, ó. Esse primeiro aqui, ó, 10, dessa forma.
Qual o tipo de dado que eu tenho aqui para esse valor? Para esse primeiro exemplo aqui, ó. Manda um alô aí para mim. De preferência por voz aí. Inteiro? Isso, ele é inteiro. E em Python a gente chama os inteiros de... Int. Isso mesmo. Isso é um int. Então em Python os inteiros a gente chama só de int. E esse segundo caso aqui, ó, é uma letra A com uma aspa só. É uma string. Isso, é uma string, né? Que a gente pode até falar que é um caractere só, mas ele é uma string. Então em Python não tem o tipo char lá, né? E se for A com duas aspas? Uma string também. Isso, eu tenho uma string também. O Python não diferencia o uso das aspas aí. E menos 8.956. Qual é o tipo numérico aqui? Tem casa decimal nesse número aqui? Não. Ele tem aspas? Não. Então, se ele não tem aspas e não tem casa decimal, ele é um valor inteiro. Os valores inteiros, né, no caso aqui o int, eles podem ser tanto positivos quanto negativos, desde que não tenham casa decimal. E esse aqui, ó, 3.500,78. O que é isso daqui? Em Python, né? Não em português. Float. Ele é um float. Ali ele está marcado como erro. Por quê? Quem que falou? Foi o Bruno? Por causa da vírgula. João. Isso, ó, como a gente tem a vírgula, ó, a vírgula não serve para definir casa decimal, né? Também no Java, no Python, qualquer outra linguagem, o que define a casa decimal é um ponto, ó, igual a gente tem aqui nesse outro exemplo aqui, ó. Então, esse caso aqui, a gente tem duas coisas, eu tenho dois números inteiros separados, aí um não tem nada a ver com o outro. E o false, qual que é o tipo aqui do false? Em Python. Booleano. Isso, é o booleano, que aqui a gente chama de bool. Então, o 8.9 aqui sim eu tenho um float, no true também tem um booleano, aí tem umas aspas aqui, ó, que tem só um caractere de espaço no meio, mas ele é uma string. Aqui eu tenho uma outra string, ela é vazia, né, que eu abri e fechei as aspas, mas você tem uma string. Aqui a gente tem um número inteiro, aqui eu tenho um float, e aqui eu tenho outra string. Beleza? Então, esses são basicamente os tipos numéricos que a gente tem em Python. Ou é int, ou é float, ou é str, ou é bool. Então, só temos esses quatro tipos. Criar variável é tranquilo, né? Você criar variável, assim como na maioria das linguagens, você coloca o nome da variável igual e o valor dela. Então, você não precisa definir o tipo. Igual a gente tem ele, ó, x igual a 10, x é Rafael, x é true, x 10.9, ele vai funcionar normalmente e vai rodar o seu código com o x lá, ele automaticamente vai fazer a conversão do tipo. Aí a gente segue aquelas mesmas regras, né? Uma variável só pode começar lá com um underline ou com uma letra, né? As regras valem as mesmas para os outros. Elas podem ter números, desde que não comece ali. Por exemplo, x2. Ele pode. Agora, 2x não pode ser o nome de uma variável, tá? Ele não pode começar com um número. Ou ele começa com underline, ou ele começa com uma letra. Depois você pode utilizar novamente o underline e letra. Então, são os únicos caracteres que a gente tem aí para criar variável. O comando print, né, igual eu mostrei ele é o comando que a gente usa para mostrar informações na tela. Quando a gente diz na tela, no terminal ali, né? Não na tela de uma interface, né? Vamos pensar no terminal em si. Ele tem obrigatoriamente um par de parênteses, né? Porque ele é uma função que a gente utiliza. Então, você tem que colocar ali o que você quer imprimir dentro dos parênteses. Então, por exemplo, print, conteúdo a ser exibido. E a gente pode colocar várias coisas dentro do print. Então, por exemplo, eu quero mostrar lá a sua idade. Olá, fulano, sua idade é tanto, ou bem-vindo, né? Então, você pode separar coisas, né? Quando eu digo que tem valor 1, valor 2, valor 3. Aqui pode ser um valor inteiro, aqui pode ser uma str, aqui pode ser uma variável que tem um valor decimal, por exemplo, float. Pode ter um valor booleano. Então, quando a gente tem aqui valor 1, valor 2, valor 3, podem ser o próprio valor direto, pode ser uma variável, você pode colocar várias coisas no print aí. Você não precisa ficar convertendo tudo para string, para colocar no print, né, concatenar. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, olá mundo,
posso colocar o print true, print 33, print 1.84. Aí eu tenho aqui um outro print que tem várias coisas. Então eu tenho uma string aqui, vírgula, a minha idade, que eu defini aqui na linha anterior, vírgula, anos. Então vai sair lá, meu nome é Rafael, tenho 33 anos. Então a gente tem a saída completa. Então o print a gente vai usar bastante aí para mostrar algumas coisas na tela. Comentários em Python também é diferente. A gente tem duas formas de fazer comentário. Quando é um comentário em linha, a gente vai usar o jogo da velha. Na maioria das linguagens usa-se barra barra, né? Em Python não usa o barra barra, é o jogo da velha para marcar um comentário em uma linha. E se você quer fazer um comentário em bloco, você quer comentar várias linhas, geralmente eu seleciono as linhas, vou lá na IDE, tem um atalho para comentar. Mas, caso você queira fazer na mão, é só você utilizar 3 aspas, ó. Então, tudo que você... Pode ser simples ou duplo, tanto faz. Tudo que estiver aí entre 3 aspas juntas, ele vai considerar aí que é um comentário em bloco. Na verdade, ele vai considerar que é uma string grande, né? Uma string de várias linhas, mas essa string aí, como ela não é armazenada em variável nenhuma e não está em lugar nenhum, ele vai considerar que é simplesmente um comentário. Então, são as duas formas que a gente tem de criar um comentário. Ah, eu quero explicar alguma coisa aqui, ó. Ó, não pode ter espaço, né? Jogo da velha, coloca o seu comentário. Ah, eu tenho várias linhas de código aqui, eu quero comentar um monte, que eu gosto de resolver um exercício, colocar o enunciado, exercício e o código dele. Então, você pode colocar aqui, ó, 3 aspas, você vem aqui no final, 3 aspas. Aí ele já vai ignorar tudo, é que aqui foi 6, ó. Deixa eu dar uma... Aí. 3 aspas. Aí ele já vai ignorar tudo. Então, são as duas formas de comentário que a gente tem aqui em Python. Os operadores são basicamente os mesmos, ó, soma, subtração, divisão, multiplicação. Aí a gente tem esse outro aqui que é o barra barra, ó, que ele é um operador. Ele serve para pegar a parte inteira da divisão. Então, por exemplo, se você coloca lá 3 dividido por 2 com uma barra só, ele vai dar lá que é 1,5. Ele te dá a conta em si como um todo. Se você coloca 3 barra barra 2, ele vai te dar só a parte inteira, ou seja, ele só pega o valor inteiro aqui, que é 1. Ele descarta a parte decimal. E ele não arredonda, poderia ser 1,9. Ele só ia pegar 1, que é o valor inteiro. Tem o resto da divisão, que é o porcentagem, que também tem no Java lá, né? Então, esse porcentagem seria como se você pegasse 3 divide por 2. Aí ele vai colocar, dá uma vez. 2 vezes 1 dá 2, faz a subtração aqui, sobrou 1. Então, esse é o valor que o porcentagem pega, tá? Ele pega como se fosse lá o resto da divisão. Se você pegar um outro número aqui, ó, 8 dividido por 2, vai dar 4 vezes, 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, esse é o valor que esse operador aqui, né, do porcentagem, ele dá. E em Python, a gente tem um outro operador aqui que não tem outras linguagens, que é o de expoente, que é quando você usa aqui, ó, 2 asteriscos juntos, ó. Então, ele faz o número ao quadrado. Por exemplo, 3 ao quadrado. É só colocar 3 vezes 2. Ah, eu quero 5 ao cubo. Então, é só colocar 5 vezes, né, vezes, sem espaço, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Dessa forma, a gente tem uma manhãzinha aqui para calcular a raiz de um número. Lá da matemática, né, a gente tem que a raiz quadrada de um número por exemplo, raiz quadrada de 5, né? Vou colocar lá, quero calcular a raiz quadrada de 5. Isso é a mesma coisa que você falar que é 5 elevado a 1 dividido por 2. 5 elevado a meio. Ah, eu quero calcular a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8. Isso é a mesma coisa que colocar lá 8 elevado a 1 dividido por 3. Então, como a gente tem essa notação da matemática, a gente pode jogar isso daqui utilizando o expoente para calcular a raiz. É só a gente colocar, por exemplo, 5 vezes, aí aqui eu preciso dos parênteses, né, para dar prioridade, 1 dividido por 2. E sempre que você quer calcular a raiz quadrada, raiz cúbica ou qualquer raiz de algum número, é só você trocar o 2 aqui, ó, pelo grau da sua raiz. Então, é 3. Então, ficaria 8 vezes 1 dividido por 3. Então, basicamente, essa manhãzinha que a gente tem para calcular a raiz e potência que só tem em Python, tá? Isso aqui facilita bastante a nossa vida. Em termos de prioridade, quem que é feito primeiro? Ele faz primeiro aqui o expoente,
depois ele calcula aqui subtração, divisão e resto, e depois ele faz a soma e subtração. É igual na matemática, né? A diferença é que na matemática a gente não tem esse cara aqui, ó. Então, ele é o operador que é resolvido primeiro quando a gente tem uma operação matemática. Por isso que aqui é importante utilizar parênteses, ó. Porque se você não coloca os parênteses aqui, ele vai fazer 5 elevado a 1, vai pegar 5 elevado a 1 e vai dividir por 2. Então, ele vai dar um resultado diferente. Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Com Python? Python é uma das linguagens mais fáceis de aprender. Você não precisa ficar colocando tipo, não tem ponto e vírgula, não tem chave, você coloca o código e geralmente tem coisas que a gente só descobre quando vai corrigir prova. O aluno vai lá, inventa um negócio, coloca e o Python aceita e funciona. Comandos de entrada. Então, quando você quer capturar alguma coisa que o usuário digita, por exemplo, digite um valor, digite um número, digite uma opção, o comando que a gente usa para isso daí é o input. O input sempre vai ter uma mensagem, igual a gente fez a anotação aqui, né? O input sempre vai ter uma mensagem, porque essa mensagem vai ser apresentada na tela ao usuário. Por exemplo, nome é igual input, digite seu nome. Aí o usuário vai digitar o nome lá, Rafael, ele vai pegar o nome e vai guardar ali na variável nome. Deixa eu só apagar aqui. Por padrão, o input sempre retorna uma string. Então, ou seja, tudo que vem do input, pedir para o usuário digitar um número. Digite o número, o usuário colocou 10. Ele vai guardar na variável o valor 10 aí como string. Sempre que a gente precisa, então, de um número, que o usuário digite um número, a gente vai usar esse código aqui, ó. A gente, além de fazer o input com a mensagem, a gente já vai jogar o input dentro da função lá que eu quero converter. Por exemplo, eu quero que digite a idade. Então, você coloca a função lá, int, abre parênteses e coloca o input. Assim, o valor do input lá, por exemplo, vou digitar lá 18. Ele vai receber aqui tudo que o input devolve, ele devolve como string. Aí o Python vai pegar esse 18 aqui, ó, que é uma string, e vai transformar para um número inteiro. Então, ele vai gerar isso aqui 18, aí ele vai pegar esse 18 como valor inteiro e vai guardar na idade. Então, além do int, né, que é o número inteiro, quais são as outras funções que eu posso utilizar aqui? Por exemplo, se eu quero transformar lá, pedir para o usuário digitar um salário. Em vez de int aqui, qual seria a função que eu iria utilizar? Qual a palavra que eu utilizo quando eu quero um valor decimal em Python? Float. Isso aí mesmo, cara. Você colocaria lá um float, aí abre parênteses, coloca o input, digite seu salário, né? E daí coloca lá um x é igual, você pode fazer direto. Então, isso aí a gente sempre tem que fazer essa conversão, tá? Para os tipos. Poderia ser float ou poderia ser um valor booleano. Eu quero converter para valor booleano. Digite 1 para sim e 0 para não. Você consegue converter daí 1 e 0 para booleano, que seria lá o bool, né? Então, são os tipos que a gente tem. Tem até aqui o salário, nem lembrei que eu tinha colocado, deixa eu apagar aqui. Ó, pediu para digitar o salário, é a mesma coisa, faz o esqueminha lá do input, coloca dentro de um float, e daí a variável salário já vai ser um valor decimal. Estrutura condicional simples. Então, ó, esse é um exemplo de if em Python. Os operadores relacionais aqui que a gente tem, maior, menor, igual, diferente, isso aí é igualzinho lá nas outras linguagens, né? Eu tenho, então, o maior, eu tenho o maior igual, menor, menor igual, eu tenho dois iguais para perguntar se ele é um valor igual, e eu tenho também o diferente, que é o exclamação igual. Então, esses são os operadores que a gente tem. O que vai mudar aqui em relação a outras linguagens? Como a gente não tem chave, ó, a gente não tem isso aqui, né? Ó, no Java a gente faz a chave e fecha aqui. E ele já sabe que tudo que está ali dentro pertence ao if. Em Python eu não tenho essas chaves. Então o que muda? Primeira coisa, depois que eu coloquei o if, abri parênteses, coloquei minha condição, eu tenho que colocar 2 pontos ali. O 2 pontos é como se fosse um então, assim, né? Que vai dizer assim, ó, a partir daqui eu vou criar um bloco de instruções aí para o if. Então, obrigatoriamente, a gente precisa colocar esses 2 pontos aí. Deixa eu só apagar aqui de novo, que eu estou usando toda a parte do slide aqui. Opa. Então, eu tenho que obrigatoriamente colocar os 2 pontos, né, depois da condição.
todo código que pertence a esse if, ele tem que ter esse espaço aqui, ó, que é ou um tab que você aperta ou 4 espaços. Então você tem que ter uma tabulação aí para identificar esse código. E por último, quando você terminou o código que pertence ao if, você vai fazer um else, ou você vai fazer outra coisa, ou acabou, você volta o seu código para o início da linha. Então, por exemplo, esse fim do programa, ele vai ser apresentado de qualquer forma. Então, aqui a gente teria, por exemplo, o resultado, né, da execução. Então, pode ver que como o meu x é 10 e essa condição aqui ela é true, ela é verdadeira, então ele executa o código que está aqui, ó. Então, esse espaço é importante. E depois ele sabe que esse print aqui não pertence ao if, porque ele está no mesmo alinhamento. Ó. Como ele está aqui, ele já sabe que esse if aí não tem nada a ver, esse print, perdão, não tem nada a ver com o if. Beleza? Então, ó, sem ponto e vírgula, sem chaves e colocando os 2 pontos ali para definir o início do bloco de instruções. E aqui colocando lá um tab, uma tabulaçãozinha. Ah, eu tenho várias linhas, eu quero fazer um input aqui dentro, beleza. Sempre que você respeita esse espacinho aqui, ó, você pode ter quantas linhas aí forem necessárias. Pode ter um laço de repetição aí dentro, pode ter qualquer outra coisa. Aqui um outro exemplo com if e else. Aqui a idade está 6, mas eu poderia colocar a idade é igual int, abre parênteses, input, digite sua idade. Aí ele ia ficar um programa um pouquinho mais dinâmico. E eu crio lá, por exemplo, a dose é igual a 0. Aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar, ó, a minha idade, que é 6, é menor ou igual a 4? Fala, não, né? Isso aqui vai ser false. Então, como isso aqui é false, essa linha não vai ser executada e ele vai direto para o else. Se ele tem um else, ele já vai direto para o else. Ó, mesmo esquema, o else daí ele não tem condição, né? Assim como nas outras linguagens, é só else, 2 pontos, tem que colocar os 2 pontos, ó, tanto ali quanto aqui, e daí ele vai atribuir um valor para a variável dose. E aqui o print vai sair bonitinho. Ó. Então, se a gente executasse esse código, né? Lembrando que o else não tem condição, opa, a gente teria lá a saída certinha. A dose da criança de 6 anos é de 8 ml. Então, o print já junta todas as informações ali de variáveis, valores e mensagens. Estrutura condicional com múltiplas alternativas. Quando a gente tem um if lá que tem várias opções, como que a gente fazia lá, por exemplo, no Java? Você quer criar mais uma opção lá para o... Você tem um if e você tem várias outras opções. A gente colocava lá else if. Aqui é um pouquinho diferente a palavra, né? A gente vai usar... Deixa eu passar. A gente vai usar o elif. Essa é a palavra que a gente usa, que acho que no Java a gente coloca lá else, aí você coloca outro if, coloca a condição, abre as chaves e vai, né? Então, aqui é diferente. Eles seriam como se eles tivessem juntado, cortado essa parte aqui do else e juntado essas duas palavras. E daí, como não tem chave, a gente vai colocar lá os 2 pontos. E vai respeitar a indentação. Ó. Então, para cada condição a mais que você quer verificar, é só você colocar o if aí, coloca a condição como se fosse um if. Ó. Daí você já cria um bloco de estruturas condicionais aí com o else lá no final. Lembrando que quando a gente tem uma estrutura condicional dessa forma, ele verifica a primeira, se essa primeira for verdadeira, ele já executa essa linha aqui e não faz mais nada aqui de baixo. Agora, se a primeira condição aí não for verdadeira, se ela for falsa, aí ele vai verificar a segunda condição, se não for, ele verifica a terceira, e assim que ele encontra a condição correta, ele ignora as demais ali. Então, funciona da mesma forma. Ah, vai usar if else aqui? Vai usar bastante, porque a gente vai ter lá consultas no banco, se eu tenho menos que clientes cadastrados ou não, ou se eu tenho um valor, ou se eu tenho alguma coisa, então essa parte do if else a gente usa bastante. Aqui tem um resumão, né, ó. Além do if e do else, a gente tem o elif, eu tenho que colocar a condição nele, funciona da mesma forma, e eu posso ter um else lá no final também, que é opcional. Então, o if, ele sempre começa uma condição, né? Um bloco de condicional. E na sequência, você pode ou não ter if, você pode ou não ter else. Todos os outros são obrigatórios. Se você utiliza 2 ifs, você tem um código lá, colocou if, lá embaixo você colocou outro if, são 2 blocos de condições totalmente diferentes. Então, o programa ele vai verificar o primeiro if, ele vai verificar o segundo if, independente do resultado do primeiro, tá? Então, a gente tem essas mesmas regras aí
também para aqui para o caso do else if. E aqui a gente trabalhou apenas com operadores, né, ou com condições simples, né, eu tenho só um operador maior, menor, mas e se eu quero combinar aí 2 operações, por exemplo, a pessoa tem que ser maior de 18 anos e menor de 65. Então a gente usa aí o que a gente chama de operadores lógicos. Quais são os operadores lógicos que a gente tem lá no Java? Quem lembra aí? Eu tenho lá o e, o ou, né, e o not. Como que é o sinal que representa um e? Então, por exemplo, você tem lá, ó, a sua idade tem que ser maior que 17. Aí eu quero colocar aqui, e a sua idade tem que ser menor ou igual a 65. Como que eu faço um e aqui? Isso mesmo, Carla. A gente coloca o ezinho comercial, ó, e e e. E o ou? Se fosse criar um ou aí, 2 barrinhas em pés, né? Aquela que no meu teclado fica do lado do Z. Aqui em Python, até isso eu acho mais fácil, ó, porque você usa a palavra mesmo. Você usa a palavra and, a palavra or ou a palavra not. A palavra not, eu acho que no Java, não lembro, é só exclamação, né? Quando você quer negar lá o, o valor lógico ali de uma operação, de uma condição. Então aqui você pode usar o not, como se fosse o não lá, né? Então são os 3 operadores que a gente tem aqui no Python. Então eu colocaria lá, se a minha idade for maior que 17, daí você escreve lá, and idade menor ou igual a 65. Então você já tem as 2 formas aí de, de combinar aí, perdão, 2 condições. Dúvidas até aqui? Tá tudo tranquilo? Eu não estou entrando no mérito em si de como fazer um if, como fazer um else. Se vocês têm dúvidas, podem me procurar no atendimento aí para a gente relembrar. No final aqui dos slides, lá no último, tem uma lista de exercício bem grande aí para praticar. Só que devido ao nosso tempo, eu não vou ficar nessa aula que a gente tem 5, eu não consigo ficar aqui explicando certinho o if, o else, né? Lá no YouTube, né, se vocês forem acessar, tem aqui a parte acho que eu deixei a parte de aulas aqui, ó. Oxi. Aqui, ó. Esse aqui tem, vocês vão acessar aqui, vai direto para o YouTube lá, porque a gente vai aprender ainda, né? Então aqui a gente não mexeu. Mas se você vem aqui clica no meu nome aqui, você vem aqui em playlist, por exemplo, tem a parte das aulas de algoritmos, ó. Tem tanto aqui da DP, acho que da do Aislan o Aislan tá postando regular. Mas aqui em algoritmos, ó, DP, eu voltar aqui, se você abre a lista aqui, tem certinho, introdução, revisão, comandos de entrada, estrutura condicionais simples, que é só o if else, o if, o if, o else. Tem a parte aqui de laço de repetição, só o while, só o for, vetor, função. Então aqui tem tudo detalhado. Caso seja necessário, podem acessar, que aqui tem todo o vídeo, tudo detalhadinho da aula que foi gravada. Beleza? Então esses são os operadores. Resumão, então, no Python. Não tem ponto e vírgula no final da linha. Não se usa as chaves ali para limitar um bloco de instruções. Então, no lugar das chaves, a gente usa a indentação do código, né? Eu uso o tab ali, a organização. O Python ele é uma linguagem interpretada e não é compilada. Então, pode ser que você coloque para rodar o seu algoritmo, ele funcione e, de repente, na hora que ele vai executar uma linha, lá na linha 20, 30, ele dê um erro. Então, isso é característico de linguagens interpretadas. Os tipos de dados que a gente tem são int, float, str e bool, ou seja, números inteiros, decimais, strings e valores booleanos. Em Python, tanto faz utilizar aspas simples ou aspas duplas para caracteres ou strings, ou tanto faz, ele não diferencia isso. As variáveis são dinâmicas, pois aceitam qualquer tipo de dado. Então, quando você cria uma variável, você não precisa falar se ela é int, se ela é inteiro, se é decimal, se é float, se é long, se é big int, big long, eu nem sei os tipos que tem lá. Você não precisa especificar, é só criar a variável, dar um valor para ela e boa. Inclusive, você pode usar a mesma variável e depois guardar uma string, depois guardar um float, tanto faz. Sempre que a gente usa o comando input, a gente precisa converter o valor que eu quero para o tipo desejado, porque tudo que vem do input, ele vem como string. Então, se você quer um número, se você quer uma idade, se você quer alguma coisa, você precisa utilizar aquelas funçõezinhas lá para converter para o tipo.
Então, em resumo aqui, ó, deixa eu só adiantar, ó. Quando a gente tem só um if, eu vou colocar if, aí esse booleano, no caso, que vai uma condição, 2 pontos. Então, a gente tem uma estrutura mais simples. Quando a gente tem uma estrutura com if else, então eu tenho lá o exemplo do código, ó, if, uma comparação, o meu bloco de instruções, sempre respeitando essa indentação aqui de espaço, ó. Beleza, Lucas? Então, a gente tem essa indentação aqui, ó, no if, então eu respeito a indentação do if, o else também, colocando 2 pontos, ó, tanto no if quanto no else, coloca o código ali. Então, nessa situação, o código, quando ele chega aqui, ou ele executa o if, ou ele executa o else. Então, a gente tem certeza que uma das duas opções aí vai ser executada. E depois, a gente tem também o else, que é quando a gente tem lá um bloco com mais comparações. Então, todos eles, ó, reparem aqui nesse exemplo que todos eles respeitam a indentação, sempre é o if, sempre colocando 2 pontos aqui no final depois da condição, e por último o caso do else. Então aqui, se você tem um else, a gente tem a garantia de que pelo menos uma delas aí vai ser executada. Beleza? Então, ó, a gente fechou aí dentro do horário, ó, 11h20. Na semana que vem a gente continua a partir daqui, ó. Eu tinha deixado alguns exercícios aí já para começar a fazer aqui na hora, né? Eu vou ficar aqui mais uns minutos. Se alguém for resolver aí, precisar de ajuda, eu vou ficar aqui na sala mais alguns minutos. Eu vou fazer só a chamada, né, antes de encerrar. E acesse, não sei se o Lucas já saiu, mas deixa eu só descartar. Lá no Moodle, ó, em atividade de validação de frequência, eu já deixei 2, tá? Então acessem lá e resolvam até quarta-feira, que é até segunda-feira de noite, tá? Porque na terça-feira a gente vai ter outra aula e daí eu já vou passar outra atividade aí para validar aqui, ok? Então tem 2 atividades aí para validar a frequência.